Começando hoje mais uma entrevista, hashtag Papo de Patrão. Hoje a gente tem a Gleiciane, que está dirigindo a Móveis Forte aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Fazem 10 anos que você dirige a empresa e qualificada, formada em empreendedorismo, né? Trabalhou no varejo, no ramo de shopping, nos 3 principais shoppings da cidade de Cuiabá, e tem aí uma carreira de ascendência muito bonita, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre você. É um ensaio só, né? Esquece. E aí, você quer que eu fale o quê? Esquece. Gente, eu vou ter que conseguir, pera lá. Não. Seja bem-vindo mais a um hashtag Papo de Patrão. Hoje nós vamos entrevistar a dona da Móveis Forte. Ela está à frente da empresa há 10 anos, comandando, dirigindo aí toda a parte comercial, a parte financeira da empresa. A Móveis Forte, nos últimos 10 anos, faturou em torno de 9 milhões de reais, o que é um valor considerável para uma empresa com esse tempo de praça. E o ramo moveleiro vem se apresentando cheios de desafios, né? Cheio de dificuldade, de limitação, e inclusive uma coisa que é a pandemia e tudo e problemas que já vem há muitos anos, que é em relação à mão de obra, o material inflacionado. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua jornada pessoal, da sua carreira, né? Nesses últimos 10 anos, de onde que foi que você veio da parte profissional, como que foi que aconteceu? Então, antes de vir trabalhar na Móveis Forte, eu trabalhei durante mais de 15 anos no varejo, né, centro da cidade, e trabalhei em torno de 10, 11 anos nos shoppings. Eu comecei como vendedora, fui gerenciar a loja e depois fui fazer supervisão de uma rede de lojas aqui de Cuiabá. Eu sou formada em empreendedorismo e sempre tive muito desejo de trabalhar com o público, muita satisfação em lidar com pessoas. Eu amo isso, amo esse contato. E quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, do nosso primeiro filho, que antes de qualquer coisa, nós somos casados e sócios, né? Então, algo super atípico, né? Mas é isso que acontece. Então, antes de eu vir trabalhar com o Hércules, porque ele idealizou e montou, né, a Móveis Forte, e durante alguns anos ele trabalhou com outras pessoas. E ele sempre me chamando, Gleice, você precisa vir trabalhar aqui comigo, agregar, você tem muito conhecimento, né? Então, quando eu fiquei grávida do nosso primeiro filho, eu comecei a despertar esse desejo. E quando o nosso filho tinha 1 ano, né? 1 aninho mais ou menos, eu resolvi deixar o varejo, deixar o shopping, o cargo de supervisora para vir agregar junto com a Móveis Forte, e lá se vão 10 anos. Conta para mim como que foi, porque uma coisa é você trabalhar no varejo, né? A carga horária, o público, né? Até porque eram segmentos diferentes. O produto que você vendia era outro, né? Era no ramo de calçados e bolsas, que é um outro tipo de público. E aí você entra na marcenaria planejada, móveis sob medida, que é um produto completamente diferente. Como foi para você? Conta pra gente, como foi para você essa transição de um tipo de nicho comercial para outro nicho de comércio assim, de uma vez?
Em relação assim a nicho comercial, realmente essa mudança é bem grande. Mas se falando em relacionamento com pessoas, fica no mesmo nível. Quando você diz assim, muda o público, não muda o público. Né? Aonde eu trabalhava, o público-alvo era mulher. E aqui não é muito diferente, tá? O nosso maior consumidor hoje, se a gente for colocar na ponta do lápis, são as mulheres, né? Então, em relação a isso, não mudou. Por quê? Isso também é algo em relação a relacionamento, né? E concernente a isso, eu não tive problema nenhum. Acontece que realmente, em relação a produto, existe realmente uma mudança bem grande e demorou algum tempo para que eu me adequasse, conseguisse ter segurança naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu faço hoje. Mas nada do que a força de vontade, a determinação e uma coisa que é extremamente importante, quando nós temos família, filhos, o ponto de vista muda. E o fato de ter uma empresa onde é nossa, é minha, do meu esposo, a motivação é diferente, porque é daqui que nós tiramos o sustento para nossa casa. Então, essa é a maior motivação que a gente pode ter. Interessante. Uma coisa que você falou em relação à mudança do comercial, toda a parte de venda passa por você, né? Então, assinar o contrato, a negociação dos valores, tudo passa por você, pela sua supervisão, sua análise, e os clientes sempre assinam com você. Em relação a você, o produto que vendia antes tinha um valor, e o produto que vende agora tem um outro valor. Esse choque de valores, de contrato, de valores mais altos, chocou você? Na verdade, não. Não, porque no grupo onde eu trabalhava, o produto tinha um valor agregado alto para aquela categoria. Uhum. E hoje eu venho para uma realidade que o valor é diferente, mas é uma outra categoria. Então, isso realmente não me assustou. Não assustou? Não tive problema com isso. Em ter, tem uma coisa, sabe quando que eu acho que acontece isso, Hércules? De ter esse choque? Quando você não conhece o seu produto. Quando você não conhece a qualidade do produto. Aí sim, você se Balança. choca. Uhum. Nossa, tudo isso. Mas quando você faz parte faz parte de todo o processo, você sabe qual é o custo do material, você sabe como ele é confeccionado, o número de pessoas envolvidas naquilo. Então, o valor não vai assustar se você realmente estiver integrado com tudo isso. Isso, só que aí que tá, né? Como você falou, esse processo do entendimento do produto, ele veio com o tempo. Ao longo do tempo. Exatamente. A pergunta é, você teve dúvidas no início se realmente aquilo era aquilo que você ia fazer de fato? Como que você se sentiu como pessoa? Falar, puxa, não, acho que essa mudança não vai dar, ou tipo, você se identificou, como que foi? Isso entra um pouco dentro da nossa particularidade, considerando que a empresa é nossa, marido e mulher. Então, qual que era o meu receio inicial? E agora? Vou ter que prestar conta dos meus gastos com o marido. Essa foi a minha principal preocupação. Porém, eu não tive esse problema, né? Meu marido é totalmente desligado com essas coisas, ele deixa realmente tudo, absolutamente tudo da parte financeira nas minhas mãos. O Hércules não é aquele tipo eu tô falando de marido, não empresário, tá? Daquele tipo de marido que fica perguntando por que é a unha que você vai fazer, por que é para retocar o seu cabelo. Não tive. Então,
inicialmente esse era o meu receio, mas quando eu vim e a gente começou todo o processo, não teve isso, então eu realmente... Então, eu vou fazer um parêntese, já que Sim. nós estamos nos auto-entrevistando, né? Porque, na verdade, quando a gente combinou e concebeu a sua entrada na firma, a gente deixou claro que a parte comercial e financeira ficaria com você e a parte da fabricação ficaria comigo. Inclusive, hoje, nossos clientes que são acostumados com a gente sabem que a parte de resolver pagamento é com você e a parte de construção do projeto é comigo. Então, a parte de execução, detalhamento, tudo eu que faço. E você faz a parte É uma coisa que a gente já tinha combinado, né? Mas, de fato, eu sou muito desligado com isso. Realmente, né, tem você para fazer, né? Tanto como você não invade o espaço da fábrica. Não muito, não muito, né? Eu também não vou invadir o seu não muito também, né? Mas o que é importante? Falando dessa mistura, né? De sócios numa empresa e marido e mulher. Nós temos a nossa parte, cada um faz a sua parte na empresa, mas é importante a gente ressaltar que tanto o Hércules entende do processo financeiro, o que está acontecendo, quanto eu conheço a parte também de fabricação, estou inteirada, estou no chão da fábrica, estou observando, afinal de contas, eu vendo o produto. Então, de vez em quando, eu estou lá fazendo uma supervisão. E essa cor? Não era essa cor. Ah, esse aqui não era desse jeito. Então, tem toda essa interação. Cada um tem a sua ocupação, mas nós estamos os dois envolvidos num todo. Então, quando o cliente vai fechar a venda com você, ele questiona a respeito da forma de fabricar. Questiona. E aí você tá lá. Mas às vezes eu peço ajuda. Preciso da ajuda do profissional. Muito bem. Você consegue citar pra gente, assim, dois desafios ao longo aí desses últimos 10 anos? Dois grandes desafios que você teve como diretora da Móveis Forte? Bom, o primeiro desafio foi a questão arquitetura. Né? Eu realmente não conhecia nada desse universo, então esse foi um dos meus maiores desafios. Até aprender, fazer combinação de cores, puxadores. Onde vai vidro, onde vai LED. Exatamente. Por exemplo, o cliente perguntava para mim, o que você acha? Onde que vai esse guarda-roupa? E aí? Né? Então, e a distribuição dos móveis no espaço. No espaço, exatamente. Então, eu tive bastante dificuldade, foi um desafio para mim isso. Então, tive que estudar. Procurar entender. Exatamente. E aí, o segundo desafio foi a questão custo do produto. Qual é o custo de se fazer um roupeiro, por exemplo? Eu tive dificuldade nisso também. Porque uma coisa como eu disse, eu trabalhei muito tempo no varejo com vendas, mas eu não trabalhei com administração em si, num contexto geral, né? Então, eu vendia um produto que ele já tinha um preço estabelecido, eu pegava pronto. Quando eu cheguei aqui, eu vou vender, mas para mim vender, eu preciso saber o custo. Porque produz, né? Trabalhava com produção. Isso, e aí então isso também foi um desafio para mim, até aprender a saber realmente o custo, fazer pesquisas, enfim, mas desafio vencido. Hoje eu tenho domínio nisso, domínio na relação de arquitetura, disposição. Eu não faço projeto, né, virtual, mas eu consigo alinhar com o cliente sobre disposição dos móveis no ambiente, consigo passar conceitos para eles, consigo fazer combinação de cores. Então, tudo isso o cliente tem aqui, sentando aqui comigo no escritório, ele sai daqui com todas as dúvidas tiradas. Essa parte de que você aprendeu a lidar com o custo real do produto acabado
também te deu uma bagagem com relação a pegar produtos de fornecedores diferentes. Hoje, a gente tem fornecedores de alumínio, né? A gente tem fornecedores de determinadas chapas, a gente tem fornecedores de determinadas colas. Você, como diretora, o que você diz a respeito para as pessoas que são viciadas em comprar toda a matéria-prima num lugar só? O que essa pessoa pode fazer? Ela tá certa, ela tá errada, né? Por exemplo, aqui no nosso estado, a gente compra perfis de alumínio fora do nosso estado, com um valor mais em conta, precisa comprar à vista, uma quantidade um pouco maior, mas a gente tem mais autonomia em agregar valor no nosso móvel. Então, assim, explica um pouco sobre isso. Parte você explicou, né? Mas o que é difícil falar assim, ó, o totalmente certo ou errado. Na minha concepção, nós não podemos ficar na mão de um só fornecedor. E nós já fizemos isso, tá? Então, a gente aprendeu aqui realmente na prática. Como o Hércules fazia as compras, até hoje, né? Ele faz, eu faço as pesquisas e ele finaliza a compra. Mas como era só ele que fazia isso, então o que ele queria? Porque ele tinha que produzir, ele queria praticidade. Então, liga para um determinado fornecedor, ele atende, nem pergunta preço, afinal de contas vai acertar só no final do mês, enfim, então não pergunta preço. E hoje não, né? Hoje, assim, eu digo há algum tempo já. O que acontece? Existe uma pesquisa de preço. É muito importante você tirar um tempo e fazer as pesquisas de preço e comprar realmente aonde. Além de te dar condições de pagamento, tem um valor que realmente vale a pena. E para isso é necessário tirar um tempo. Quando você tem uma marcenaria, que acontece aí, a gente sabe que acontece muito, do marceneiro não ter uma parte administrativa, ele faz tudo, né? Uhum. Ele produz, ele entrega, ele recebe e normalmente... Faz o projeto, faz o orçamento. Isso. Então, normalmente, esse tipo de marceneiro que trabalha nesse estilo, ele não faz pesquisa de preço, porque não dá tempo, porque isso toma realmente tempo, né? Liga em um, liga em outro, até você decidir fechar. Então, a minha opinião é, faça pesquisa de preço e não se limite, né? Não fique só com um fornecedor. E tem uma coisa também que é muito relevante. Às vezes, por um determinado tempo, um fornecedor tem um preço melhor. E aí você fica ali viciado nele. E de repente ele vira sem a gente saber, né? Exatamente. Então, se você não está constantemente fazendo uma pesquisa de preço no mercado, você acaba caindo nisso também. Ah, não, fulano tem um preço melhor. E aí você está ali... Ele... Um ano depois, ele está com o preço mais caro, você está pagando mais caro e não está nem sabendo. Não está nem sabendo. Então, extremamente importante a pesquisa de preço. Ok. Vamos entrar num assunto aqui, mudando assim, a coisa da compra, da venda e tal. Momento de virada. Momento de virada. Hoje, a Móveis Forte, 10 anos depois, entrando no seu 11º ano, né? Eu já estou trabalhando em Cuiabá já há 13 anos, né? Então, é um momento confortável, a gente já tem a nossa carta de clientes, a gente tem uma procura objetiva, as pessoas nos procuram porque elas querem o nosso produto. Porém, em algum momento ali, nos primeiros 3 anos, 4 anos, 5 anos, houve um momento de virada, onde a gente parou de ser aquela marcenaria que era procurada por um produto mais barato e tal, e passou a ser procurada pela qualidade. Explica para mim melhor como isso acontece, quando isso acontece. Porque muitas pessoas que estão escutando a gente agora são pessoas iniciantes, são pessoas que talvez estão fazendo seus móveis na garagem de casa e estão pedindo material cortado, são pessoas que estão procurando um barracão para alugar para abrir pela primeira vez a marcenaria.
Então, assim, essa jornada, essa bagagem dos 10 anos a gente chegar até agora, é o sonho para muitas pessoas, entendeu? Muitas pessoas querem chegar no momento, falar, pô, me estabilizei agora como empresa, como marcenaria e tal. Fala um pouco sobre como foi o momento da virada da Móveis Forte. Então, nada fácil, né? Nada fácil. Nós passamos vários anos, né, Hércules, com muita dificuldade, porque, primeiro, nós não tínhamos um lugar para receber o nosso cliente, né? Quando Quando você assumiu, né? Tinha sim, só uma mesa. sim, A também foto. tem Tá. eu e uma mesa só. E aos poucos a gente foi estruturando, nós ainda estamos em processo de estruturação do escritório, né? Tá aí finalizando. Então demorou, tá? Na verdade, eu acredito que essa estabilidade nossa aconteceu no início da pandemia. Eu acho que essa foi a grande virada realmente para hoje a gente estar aqui mais seguros, né? Não posso dizer seguros no sentido assim, tô tranquilo. Não, não é isso, porque quem trabalha no comércio sabe como que as coisas funcionam. É sempre muita garra, muita determinação para cima, inovação, buscando novas ferramentas de trabalho, como essa aqui, por exemplo, YouTube, Instagram, enfim, Telegram. Então a gente tem que inovar, tem que buscar novas formas de ganhar dinheiro também, tá? Aproveitando essas oportunidades, não deixando de desperdiçar. Então, para mim, financeiramente falando como financeiro da Móveis Forte, essa virada foi no início da pandemia. Nós ganhamos muitos clientes nesse período, que para muitas pessoas foi um período de muita dificuldade, para a gente foi uma crescente, né, Hércules, uma crescente muito grande. A gente já sabe o motivo, né, muita gente em casa, então por conta disso, vendo as necessidades e começa a buscar, principalmente nas redes sociais, referências, e nós estávamos, né, nós sempre estivemos firmes aí nas redes sociais, mostrando realmente o que acontece no chão de fábrica, na entrega, no escritório, atendimento. E hoje a gente está mostrando isso de maneira mais intensa. Nós temos uma pessoa trabalhando conosco voltada justamente para isso, para mostrar o nosso dia a dia, a nossa realidade. Então a gente aproveitou muito bem esse período para inovar, para buscar novas ferramentas de trabalho, equipe, porque eu acredito que não seja um problema da Móveis Forte, mas algo generalizado, que é mão de obra qualificada. Hoje nós temos uma equipe, né, qualificada, que a gente pode ficar de maneira mais confortável, supervisionando, porque existiu um período que o Hércules, eu tenho até um vídeo que eu gravei, você na câmera da produção, na máquina de coladeira, sozinho, né? Fazendo todo o processo sozinho por falta de mão de obra. Então, na correria, porque se tem uma coisa que a Móveis Forte prioriza, além, lógico, da qualidade, entrega na pontualidade. Marcou o dia, cá nós. Independente se é o Hércules que vai ter que trabalhar sozinho, como já aconteceu do Hércules trabalhar sozinho, né, Hércules? Sozinho. Porque funcionário faltou, sumiu, não deu satisfação. Tem que fazer. E nós tínhamos compromissos para honrar e ele fez aí sozinho, enfim. Então, nós aproveitamos muito esse momento da pandemia e conseguimos estruturar tudo isso, e hoje nós estamos num momento mais confortável. Já que você tocou no assunto a respeito dessa coisa que te pega de calça justa, né? Que acaba fugindo. Por exemplo, assim, falando assim dessa forma, eu Hércules, né? Às vezes tive que fazer tudo sozinho.
Veja bem, eu não vejo, a gente não fala isso com uma arrogância, né? Não, E tal. absolutamente. Cara, mas é o seguinte, a gente precisa, a quem tá dono de marcenaria, quem tá abrindo marcenaria, quem quer dar o up, a pessoa que tá assistindo esse vídeo, é porque ela tá buscando informação e conhecimento. Então, assim, a pessoa que compra móveis planejados numa marcenaria, ela já procura algo que ela sabe que é um diferencial, é algo bom, é algo feito sob medida, é uma coisa especial, né, para ela, feita para ela, né? E o que eu tenho para mim é a honra de você priorizar o dia da entrega. Porque a pessoa ficou ali com o contrato na mão, Contagem esperando. regressiva, Toda né? pessoa que compra produto pela internet, né, compra do Uhum. Mercado Livre, já Sim. fica olhando lá, o rastreio vai chegar. Exatamente. Todo mundo. E outra, a maioria das pessoas hoje tem um nível de ansiedade muito grande. Então a pessoa quer tudo para ontem. Muita gente fala isso. Para quando que você quer? Eu quero para ontem, né? Ah, não, eu quero para amanhã, semana que vem já quero estar morando, vou mudar esse mês, semana que vem. Então, tipo assim, a gente, mesmo que essa ansiedade seja um ponto negativo de modo geral hoje na sociedade, em relação a você cumprir aquilo que você falou, Sim. é muito importante, porque uma das coisas que é o diferencial da Móveis Forte é a responsabilidade em vender e entregar. Uhum. Tem muito cliente nosso que já falou, olha, faz com eles que eles entregam. Porque todo mundo pode pesquisar, todo mundo conhece uma história de dono de marcenaria, de marceneiro que pegou obra, recebeu dinheiro e não entregou a obra. Ou né? fez pela metade, enfim, tem várias casos, coisas trágicas, né? Muita tristeza. Né? E a gente até a gente pegou cliente que pagou valores altos em dinheiro à vista e praticamente o cara roubou o dinheiro. A pessoa chegou aqui abalada, sabe? Com um semblante assim de tristeza. Dificuldade de falar, a gente conversando, a pessoa se emocionava por vários momentos. Por quê, gente? Nós trabalhamos com o sonho das pessoas. O que acontece? Nós trabalhamos hoje. O que acontece? Nós trabalhamos com o sonho das pessoas. E eu falo isso independente de classe social. Ah, uma pessoa mais humilde, trabalha, consegue o dinheiro. Não, isso é de uma maneira generalizada. Até pessoas que a gente faz móveis de alto padrão, a pessoa sonha, ela idealiza aquilo. E o quão frustrante é chegar no dia e o móvel não chegar, a pessoa não tem um retorno. Então, a gente preza muito por isso. E, gente, eu posso dizer assim, 80% dos nossos clientes são indicação. As pessoas fazem móveis conosco, gostam da qualidade, gostam, né, amam que a gente entregue no prazo e automaticamente, quando alguém fala de móveis, tá lá móveis forte. Esses dias mesmo, uma cliente mandou um áudio para gente que tinha nos indicado, e o áudio dela era uma aula da Móveis Forte, falando que nós somos uma indústria, que nós temos máquinas tecnológicas, que a pessoa pode ficar tranquila em relação à qualidade do produto, a data de entrega. Ela fez um papel de uma excelente vendedora e é uma cliente nossa, então eu fico super orgulhosa de poder ouvir um áudio desse e saber que as pessoas realmente reconhecem quem é a Móveis Forte dentro do mercado de planejados. E, inclusive, essa questão da indicação que você falou, que praticamente a nossa principal vertente, né? Tem um professor que eu não vou citar o nome dele aqui, né, por motivos óbvios, ele disse que não, que esse lance do cliente você trabalhar por indicação, não é uma coisa boa. Por quê? Porque a pessoa que te indica, ele te indica de qualquer jeito. Não dá para saber de. Não é, mas é que tá. Nós construímos a nossa empresa em cima da indicação. A gente lembra, olha só que legal, a gente vendeu um móvel para um policial civil,
o policial civil era amigo de um policial militar, a gente fez para ele, aí daqui a pouco, como ele era um policial militar, ele indicou para os colegas também, e aí a gente trabalhou quase um ano vendendo só para policiais. Exatamente. Aí depois para professores da universidade, Sim. foi para um professor, depois foi para outro professor, foi para outro professor, e em seguida... Sim, né? E assim acontece dentro dos condomínios também. E cada um tem uma forma de nos indicar. Essa falou do nosso modo de fabricação, falou da questão de entrega, e teve um fato muito engraçado também de um outro cliente que também foi indicação, que ele falou assim, olha, fulana falou que os móveis de vocês são de primeira, que vocês entregam no prazo. É caro, mas é bom, vale a pena. Então, tipo assim, a pessoa já vem sabendo o que ela vai encontrar. Por quê? Porque teve uma referência. E mesmo falando caro, não é uma referência negativa, é uma referência positiva. Porque realmente, lógico, né, a gente não pode generalizar, mas se falando especificamente de móvel planejado, ele tem um valor agregado, né? Principalmente se é um móvel de qualidade, onde o que acontece aqui com a gente, nós nos atentamos a detalhes que fazem toda a diferença na durabilidade, na qualidade do móvel, por exemplo, o MDF Ultra, dobradiças anti-impacto, rodapé de compensado naval, moldura de alumínio para as portas de vidro. Então, são detalhes que fazem toda a diferença na qualidade, na durabilidade e automaticamente no custo-benefício. Ou seja, o valor do móvel fica realmente um pouco maior porque usa materiais mais caros, mas a vida útil do móvel é exponenciada, né? Então a pessoa leva para dentro da casa dela a um alto nível de qualidade. E a gente, como a gente dá garantia, né? Então a garantia, se você fizer um produto mal feito, logo ele vai requerer uma manutenção, logo ele vai, né? Então ele precisa ser muito bem feito para que não fique gerando retorno, né? Sim. Retrabalho. Nós fizemos uma ação há um tempinho atrás que no Instagram toda quinta-feira tem o TBT, que é uma lembrança, né, passada. E nós conseguimos ir na casa de cliente nosso que nós fizemos móveis há 5, 6 anos, 3 anos atrás, e prova duas coisas. Primeiro, a qualidade do móvel, a gente conseguiu lá filmar um móvel inteiro, bonitão ainda. E outra coisa, relacionamento com o cliente. Se você não entregou algo realmente que o cliente fique feliz, fique contente, se sinta satisfeito, realizado, você acha que ele vai deixar você voltar na casa dele para filmar? É isso mesmo. Então, realmente, assim, eu sempre digo para os nossos clientes o seguinte, é uma realidade nossa. A nossa empresa não é uma empresa grande, eu não tenho um número grande de funcionários. Então, qual é a nossa prioridade? Entregar um móvel de qualidade, onde a gente não precisa ficar retornando na casa do cliente. O que eu quero é essa indicação, entregar um móvel de qualidade, o cliente reconhecer que comprou algo realmente que vale a pena e fazer as indicações. Mudando de assunto um pouco agora, se as pessoas que estão assistindo até aqui são as pessoas que são nossos fãs, quem está assistindo até agora... Ou, assim, fã, mas pessoas que querem aprender algo, né? Eu quero o seguinte, só deixa eu contar aqui uma coisa, né? A Gleice faz a entrevista dos pessoas que vão entrar na empresa, na fábrica. A entrevista de emprego é ela que faz. Por quê? Até então, eu que contratava, né? A pessoa chegava e aí eu dizia meia dúzia de palavras lá e a pessoa entrava na empresa, começava a trabalhar. E aí dava problema. Por exemplo, assim, eu esquecia de perguntar onde a pessoa morava, que distância era, como ela ia fazer para vir. Eu esquecia de perguntar um monte de coisa, se era casado, se tinha filho. Eu esquecia de perguntar um monte de coisa, entende? E aí acabava que dava problema, a pessoa não vinha trabalhar no dia seguinte, ou trabalhava 2 dias e 3 dias e sumia.
e aí a gente não conseguia contato, porque às vezes nem pegar o telefone da pessoa pegava. E aí a gente instituiu, né, que você ia ser a pessoa que vai fazer entrevistas. Ó, pega a pessoa, vai fazer entrevista. Primeiro, eu quero que você conte como fazer a entrevista. Depois, eu quero que você conte para as pessoas como se comportar na entrevista. Ou você pode explicar as duas coisas ao mesmo tempo, não tem problema. Mas assim, a pessoa que é dona de uma marcenaria e vai contratar um ajudante, ou vai contratar um profissional, como você já fez, de contratar um profissional. Então você tem ali um roteiro de perguntas para poder pegar ali as manhas de que tipo de pessoa é. Você tem esse olhar clínico para isso. Conta um pouco para a gente sobre, ensina sobre isso. Eu vou explicar de maneira sucinta, depois a gente pode. Eu não peguei um cronograma, né, para a gente falar sobre isso, então vou fazer isso de maneira sucinta. Primeiro de tudo, eu vou fazer como o Hércules me deu a sugestão aqui também, né? A opção das duas coisas juntas. Então, por exemplo, eu marquei a entrevista 2 horas da tarde. A pessoa chega 2h30. Por favor, não façam isso, né? Chega no horário. Chega no horário. Horário. E aí, uma coisa que é importante, isso é papo de marceneiro que fala? Hashtag papo de patrão. Ah, papo de patrão. Então, falando como papo de patrão. Eu sei que, porque nós também já passamos por isso, você está lá necessitando urgentemente de um funcionário, de um ajudante, seja lá o que for. E você marcou 2 horas a entrevista, a pessoa chegou 2h30 e você ainda assim vai fazer a entrevista com a pessoa. Isso é um erro. É um erro. Se a pessoa chegou 2h30 e na maioria das vezes que aconteceu comigo, a justificativa não é plausível. Não é uma boa justificativa. E, contudo, eu dei continuidade na entrevista, marquei teste, e o que aconteceu? A pessoa não veio. Ela já tinha me dado o indicativo quando ela não chegou no horário. Mas nós, na condição de patrão, no ápice do desespero, porque acontece, e eu tenho certeza que não acontece só com a gente, porque hoje é muito difícil a tal da mão de obra. É algo muito difícil. Então acontece de cometermos erros grotescos, sendo que nós temos o primeiro indicativo, não chegou no horário. O ideal é não dar continuidade na entrevista, a não ser que realmente tenha uma boa justificativa, porque certamente esse funcionário vai te dar problema. Se não for a curto prazo, a longo prazo ele vai te dar problema, mas eu acredito que seria em curto prazo. Segundo ponto, a pessoa vem sem o currículo. Sem a ficha, né? Porque aqui em Cuiabá, se você disser que você quer o currículo, a pessoa tem medo, né? Eu não falo mais currículo. Eu falo, traz uma ficha com o seu nome, o seu endereço, sua data de nascimento, os locais onde você trabalhou. Explico para a pessoa, uma ficha. Aí a pessoa traz a ficha. Enfim, né? Seja o que for, a pessoa vem sem. Não é legal, né? Por mais que seja um cargo para ajudante, nós precisamos saber quem é a pessoa, né? Quantos anos que ela tem, essas coisas mais básicas, né? Onde ela mora. Você não precisa perguntar porque vai estar no currículo. Você pode se atentar a outros questionamentos ao invés de perguntar o básico que estaria no contato. No mínimo ali os 3 últimos empregos, né? O contato das pessoas, porque também às vezes acontece da pessoa traz o currículo, mas tá lá o nome das 3 últimos empregos, mas não tem o contato. Aí você questiona, qual é o contato? Mas é porque a empresa já fechou, o patrão mudou de telefone, enfim, várias justificativas. Como você vai pegar uma referência dessa pessoa, né?
Então você vai no susto. Ou dar o número de telefone da mãe, né? Da namorada, como já aconteceu. Sim, então são várias coisas pequenas que dá para ser analisado de cara se a pessoa, né, se vale a pena colocar a pessoa para fazer um teste, porque mesmo sendo teste, custa financeiramente para nós. E a gente precisa avaliar se isso vale a pena de fato, né? Outra questão, mentira. Ai, gente do céu, não minta. Fala a verdade, eu não tenho experiência. Acho que isso é o pior, né? Quando a pessoa diz que ela domina aquilo que é proposto para ela. Aí põe para fazer. Eu sei cortar, eu sei fazer acabamento, eu sei. E aí a gente aqui na entrevista se empolga, acha que a pessoa realmente sabe. E quando chega na hora de fazer o teste, a pessoa não sabe nada, entendeu? Eu não sei o que, sinceramente, eu fico sem saber o que passa na cabeça da pessoa, né? Seria o mesmo que dizer que sabe falar inglês, mas olha, eu não vou falar com você agora. Depois a gente fala. Tipo isso. Então, por favor, gente, não minta, fala a verdade. Eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer. E aí cabe a nós, enquanto patrão, dizer, não, eu estou disposto a ensinar, ou realmente não vale a pena. Então, mentira, eu acho que é a pior das coisas. Acaba, né? Acaba. Então, uma coisa que é importante, uma das coisas, né, mais importantes para você fazer uma entrevista, pergunta muitas coisas, pergunta sobre a família, pergunta dos filhos, pergunta se mora junto, né? Se paga aluguel. Se tem moto ou anda de ônibus. Se o cônjuge trabalha, se não trabalha. Enfim, o máximo de informações e anota, né? Porque a gente esquece depois. Aí o funcionário está com você aí 3 meses, e aí você descobre que o cara, né, não era casado, que o cara nem tem onde morar, né? A pessoa está em albergue e falou que tinha casa, que morava com o esposo, que morava com os pais, enfim. Então, o máximo de informação para que daqui, sei lá, 30, 60 dias, a pessoa cai numa contradição, você corre lá no currículo e dá uma olhada no que vocês conversaram. Ou às vezes também a pessoa não tem documentação, né? Por exemplo, assim, é uma coisa que a gente não tem exigido a pessoa apresentar o RG na entrevista. Que é uma coisa positiva de se fazer. Porque tem situações de um cara ter 25, 30 anos e ele tá sem RG, tá sem CPF, tá sem nada, não tem nenhuma identificação. Sim. E aí, tipo assim, o que aconteceu já comigo? Ah, vamos fazer entrega. Vamos fazer entrega. Você dirige? Dirijo. Tem carteira? Tem. Vamos fazer entrega então. Beleza. Aí entra no carro, entrega o carro para o funcionário, para o cara dirigir o carro até no condomínio, chega na porta do condomínio, para entrar com o carro, quem entrega móvel sabe, quem é entregador de qualquer coisa sabe. Para entrar no condomínio, precisa apresentar documento da CNH, ou se ele vai entrar como ajudante, ele entra pelo pedestre e tem que fazer o cadastro com o documento, o RG. E se ele não tem, ele não entra. E aí você tá com tudo ali, a carga pronta, como que você vai fazer? Então, é muito importante essa conversa e explorar o máximo que você puder. Eu falo que normalmente a gente faz essas contratações erradas quando a gente está precisando de alguém urgente, porque aí a gente faz aquela entrevista superficial, né? Louco para o cara falar ok, e amanhã ele começar, porque você precisa de alguém para o outro dia. E aí a gente tende a errar. Nós precisamos tirar um tempo realmente, um tempo de qualidade para trocar uma ideia, né? E formar, pegar todas as informações possíveis daquela pessoa. A palavra de ordem é ser criterioso, né? Isso. Dono de marcenaria, se você é dono de marcenaria, autônomo de móveis planejados, a regra é seja criterioso.
criterioso. Sim, até porque nós entramos dentro do lar das pessoas. Às vezes nós pegamos esse lar vazio ainda, né? Mas acontece também de nós pegarmos lares que as pessoas estão lá dentro, que tem objetos valiosos dentro daquele lar, e nós precisamos estar com uma equipe onde nós confiamos 100% nela. Exatamente. Porque, tipo, vai entregar se, por exemplo, vai entregar móveis na casa do policial. Eu falo por experiência, né? Ao longo desses anos todos, você vai entregar móveis na casa de policiais. Tem armas, tem munição. Casa onde os policiais têm criança, eles são mais cuidadosos. Eles guardam em lugares altos ou dentro de gavetas com chave. Mas em casa onde não tem criança, eles deixam em cima da mesa, assim, em cima das coisas. E aí você chega para entregar os móveis, tem arma no negócio. Né? Tem clientes nossos que trabalham com numerário, que é dinheiro em espécie. Então você vai entregar os móveis, você acha dentro das gavetas volume de dinheiro, né? Então tem tudo isso, né? Você tem situações que você vai entregar os móveis, já aconteceu, a gente foi entregar móveis na casa onde tinha uma obra de arte, tinha uma escultura, e é muito curioso essa coisa da escultura, porque quando eu sempre falo para os meninos que entram, quando a gente for entregar a obra na casa das pessoas, não desvia o foco de atenção. Não desvia. Não interessa-se. Vários tipos de situações. Tipo, tá rolando um som lá, estão fazendo um almoço cheiroso e gostoso, às vezes, entendeu? E aí o menino quer perguntar qual que é o tempero da comida, tem alguma criança jogando videogame, eu chamo a atenção do rapaz, da obra. E nessa obra em específico tinha uma obra de arte. Era uma escultura de mármore, onde tinha uma figura. O cara era um advogado, e era a estátua da justiça, segurando aquela balança vendada e uma espada na outra mão, e era uma escultura dessa de mármore. Pronto. A gente passou na frente daquele negócio, o menino ficou absolutamente encantado com aquilo. Ele achou aquela... E a obra de arte, ela tem esse poder, né? Um quadro, você fica hipnotizado, ela tem é uma obra de arte, né? E aí o menino ficou, ele passava assim, ele ficava olhando, ele ficou totalmente desfocado, totalmente... E quando eu vou disciplinar os meninos, incentivar os meninos no trabalho, eu falo justamente isso. Falo, ó, toma cuidado, mantém o foco, não olha nas coisas dos outros, não mexe nas coisas das pessoas. Às vezes tem uma menina lá, à vontade, num quarto e tal, então o jovem entra para ajudar naquilo ali e acaba se chocando, entendeu? Ou seja, a gente sempre é muito bem disciplinado. A gente entra, faz o que a gente tem que fazer, monta o nosso móvel, chama o cliente, entrega, aperta a mão e vai embora. Sempre funciona. Uma dica para você que está assistindo o vídeo no intuito de aprender você tem uma equipe e você tem novato na equipe, pelo menos, né, ali as primeiras entregas, vai junto e observa a pessoa, observa o modo dela agir, mesmo depois de você ter dado essas dicas que o Hércules deu aqui. Instrui, ensina, foco, então você acompanha para ver se a pessoa realmente entendeu aquilo ou se chegou lá na obra, a pessoa esqueceu tudo aquilo que você falou. Então, extremamente importante ter uma pessoa nova na equipe, não soltar ela para ir para uma obra sem a supervisão do patrão. De qualquer jeito, exatamente. Bom, partindo para a conclusão já, né? Muito obrigado por você ter participado dessa entrevista. Eu espero que a gente possa participar mais junto. Já tem algumas pessoas que eu convidei previamente, que aceitaram fazer a entrevista. Não sei quem vai ser o próximo entrevistado, mas não vai demorar muito para a gente tirar esse bate-papo a respeito do nicho, dos desafios dos móveis, da marcenaria, de quem é patrão e tal. Pessoal, no link aqui embaixo tá o nosso grupo do Telegram, que está crescendo, está entrando gente lá.
eu estou compartilhando coisas do meu dia a dia, coisas que acontecem do dia a dia, dando dicas de produção lá também, dicas de variedade de produtos. E logo, logo, o Hércules vai ter o Instagram Hércules Papo de Patrão, porque lá pelo Instagram também ele vai mostrar o dia a dia, todas essas informações, essas curiosidades que nem sempre a gente consegue mostrar, porque a gente mostra aqui, né, a produção, entrega, mas não é ela na íntegra, né? Então o Hércules com certeza vai conseguir fazer isso. Se você tem curiosidade, pede aí, ó, comenta aí, Hércules, abre o Instagram e mostra aí o dia a dia. Uhum. Né? A nossa interatividade via YouTube tá muito boa, porque a gente posta os vídeos e as pessoas enviam comentários pedindo as coisas, pedindo que nem o desenho. Ah, eu quero ver como que faz a máquina, entendeu? Ou seja, você que é nosso fã, dá um like, agora é a hora de dar aquele joia, se inscreve no nosso canal, entendeu? Você pode ser membro e contribuir com o nosso canal, ou seja, compartilha com seus amigos, vamos junto. Se você também tem curiosidade de saber um pouco mais dessa intimidade, como é ser casado com o patrão, casado com a patroa. Se você tem curiosidade, sócio da esposa, né? Sócio da esposa. Se você tem curiosidade de saber como é isso, comenta aí, pergunta se você quer que a gente diz aí, né, na verdade, se você quer que a gente grave um vídeo especificamente falando sobre essa relação de donos de empresas, sócios e marido e mulher. Eu vou deixar só um spoilerzinho aqui para vocês. Existem várias formas de Deus lapidar o nosso caráter, e essa é uma delas. Então, se você, esposa, tem um marido que é marceneiro, ajuda ele. Vale super a pena. Eu acredito que hoje nós estamos tão bem estruturados, conseguindo conciliar melhor as coisas, produção, financeiro, vendas, porque eu estou aqui com o Hércules dividindo isso com ele. Além de financeira para mim, vou falar para mim, que vim do comércio e tal, tinha o meu salário lá todo mês. Se alguém me perguntasse, Gleice, valeu a pena essa mudança? Super valeu a pena. Financeiramente falando, hoje, financeiramente falando, nós estamos muito melhor. Eu vou falar né, para mim, muito melhor. Lógico, a gente trabalha muito mais, né? Mas eu tenho qualidade de vida, eu consigo cuidar melhor dos meus filhos, eu consigo trazer, quem é nosso cliente, se estiver assistindo aqui, sabe? Meu filho fica aqui no período da manhã conosco, então são coisas que em outro lugar, numa empresa privada, né, eu não teria essa oportunidade. Então, vale a pena. Se você tá aí, eu nem sei, né, quantas pessoas vai assistir isso aqui, se tem aí alguma esposa de marceneiro na dúvida, será que eu largo meu emprego? Lógico, eu não tô aqui para incentivar ninguém de maneira negativa, né? Para mim, foi realmente um divisor de águas na minha vida, profissionalmente, como esposa, como mãe. Não estou dizendo assim, olha, é tudo fácil, é um mar de rosas, absolutamente, até porque nada na nossa vida a gente consegue de maneira fácil, né? A gente precisa trabalhar, lutar, mas vale a pena. Eu estou extremamente satisfeita, muito feliz, muito realizada profissionalmente. Realmente tudo que eu faço aqui, eu faço muito feliz, muito contente. Muito assunto, né? Dá até dó de parar, né? A gente se empolga, começa a falar e não para mais. Mas né? Se eles comentarem bastante, a gente vai fazer um vídeo. Vamos fazer. Isso, né? Já entra no grupo do Telegram aí, procura a gente na rede social, tá ok? Até o próximo Papo de Patrão. Tchau. Tchau.